Bom, moçada, hoje a gente vai dar introdução à administração de banco de dados, da organização lógica do Oracle, tá? Então, a grosso modo, a organização lógica do Oracle é essa aqui. Ele se divide em tablespace, e aí ele tem os arquivos de dados, que se dividem em segmentos, e esses segmentos em extents, que se dividem em data blocks, e aí sim você tem os X-bytes da vida, que são realmente o que está gravado fisicamente. Tá? Então, um banco de dados Oracle, ele é dividido em unidades lógicas de armazenamento, chamadas de tablespace. Geralmente, coloca-se no mesmo tablespace as estruturas relacionadas com... para facilitar a gerência, tá? Então, um tablespace ele é formado de um ou mais data file, que por sua vez é organizado como em data blocks, extents e segmentos. Um nível mais baixo de dados no Oracle é o data block, tá? Que é composto de um número específico de bytes e é escolhido quando da criação do próprio banco. Você pode escolher como é que você vai trabalhar com essa quantidade de bytes aí para cada data block na hora da instalação. Acima dos data blocks, a gente tem os extents, que são conjuntos contínuos de data blocks. Em seguida, nós temos os segments, e esses são um conjunto de extents, e são utilizados para armazenar um tipo específico de informação, como os dados, os índices, os rollback da vida. Tá? Então, como os extents, eles são alocados num segmento dinamicamente. Tá? E os extents de um segmento podem não estar no mesmo disco. Okay? Não obrigatoriamente tem que estar tudo ali no mesmo disco. Eu coloquei essa gravurinha aqui, que é para traduzir, né? A gente fala o termo técnico, e aí eu acho que é legal a gente dar uma traduzida, colocar no desenho para eu ver. Então, é uma figurinha que eu peguei na Webmundi, então tá aqui, gente, ó, não fui eu que desenvolvi e não estou burlando os direitos autorais, tá? Mas ela é fantástica. Por que ela é fantástica? Porque ela dá uma noção bem bacana mesmo. O que é um banco de dados? É um arquivo, né? Para alguns de nós que conheceu uma repartição, um local de trabalho e aqueles armários grandes lá com um arquivinho lá dentro. Então, o banco é aquele arquivo. Tá? Cada gaveta dessa aqui é um data file. E dentro de cada uma dessas gavetas aqui, eu tenho várias, o quê? Table space. Tá? E aí, essa gavetona aqui chamada de table space, tem lá vários data files, e dentro desses data files, eu tenho o quê? Tabelas e os dados. Tá? Então, o banco é um arquivo gigante, grandão, né? Composto de várias gavetas, várias table space, e essas table space tem várias pastas lá dentro que a gente chama de data files. E esses data files têm dentro deles as tabelas, os dados e todas as informações do banco. Bom, para a gente começar a entender um pouquinho mais do ambiente e do banco que a gente está utilizando, a gente precisa estudar um pouco a questão dos table space e dos data files. E eu queria fazer só um adendozinho aqui e falar um pouquinho da questão do Oracle. Por que a gente está utilizando o Oracle? Ah, Fred, é que você comentou que ele é o mais utilizado. Eu não sei se ele é o mais utilizado em quantidade de instalação, tá? Confesso para vocês que eu não tenho essa informação. Mas em capacidade de processamento, hoje ele é o mais utilizado. Às vezes ele tem a grande diferença dele, é porque é um cara feito para o ambiente corporativo. Então, se você falasse comigo hoje assim, Fred, vou desenvolver um aplicativozinho aí, sei lá, uma agendinha diferente para o pessoal usar no celular, um aplicativo para dispositivo móvel, eu diria para você assim, usa um MySQL, tá ótimo. Não precisa mais do que isso, não. Não, vou desenvolver um aplicativo para um departamento específico aqui da minha empresa. Eu trabalho numa empresa grande,
ela tem um ERP gigantesco e tal, mas aqui no meu departamento eu preciso desenvolver uma aplicação aqui para, ou então vou atender um comércio, né? Vou atender uma padaria, vou atender, sei lá, uma loja de vendas, e aí eu utilizaria um SQL Server da Microsoft, tranquilamente. Agora, se eu vou atender um Banco do Brasil, por exemplo, aí eu tenho que ter por trás um Oracle. Por que eu tenho que ter por trás um Oracle? Porque é um banco de dados relacional com um índice de segurança altíssimo, porque é um banco de dados que comporta massas de dados absurdas, de tamanhos gigantescos, através de clusters, e porque é um banco de dados que propicia uma velocidade de acesso muito grande, e que é o que nós vamos ver a partir de agora na parte de administração. A gente vai aprender o que é um plano de execução, como é que funciona esse plano de execução do Oracle, e a gente vai aprender a utilizar esses planos de execução e melhorar as nossas consultas. Para quê? Para ganhar performance. Tá? Então, voltando aqui onde a gente estava, nós vamos começar a entender um pouco mais o ambiente do Oracle. E para isso a gente precisa conhecer as table spaces, os data files, o que é padrão do Oracle, o que não é, onde é que se cria, como é que se cria, o que dá para fazer quando se tem tabelas gigantescas, até chegar em índices, tá? Que aí a gente vai estudar todos eles, alguns índices bem legais de se trabalhar, inclusive com tabelas particionadas, né? Então, dá para fazer bastante coisa. Mas essa aula inicial a gente tem que ter, que é para familiarizar com o ambiente. Legal mesmo era se a gente pudesse ter um laboratóriozinho, puta de um servidor, para a gente instalar um Oraclezão completo na unha, né? Sem ser uma instalação via Windows, que fosse num ambiente Windows Server, né? Mas seria um ambiente server, e aí a gente pudesse divertir com ele, inclusive fazendo conexões, né? Conexões à distância, não trabalhando local. Mas, por enquanto, é o que dá para fazer. Quem sabe, uma hora a gente volta e aí a gente faz um treinamentozinho rapidinho, e aí a gente consegue trabalhar dessa forma. Bom, então voltando aqui, verificando table spaces e data files. Olha, as tabelas, índices e outros objetos do banco de dados são armazenados em uma table space. Por isso, para criar objetos, é necessário verificar a disponibilidade de espaço em cada table space. O Oracle vem com algumas table space padrão, tá, gente? Está aqui a relação de table space do Oracle. Ele vem com a table space system, a sysaux, a users, a do TBS1 e a temp. Tá? Então, essas table space aqui são padrão. A gente vai conhecer um pouquinho de cada uma e ver para que serve. Tá? Então, verificando table spaces e data files, é uma forma de eu fazer uma consulta, verificar como é que está criada essas table spaces, se eu já tenho alguma table space de usuário criada, quanto que eu tenho de espaço, né, em cada uma dessas table space, e como é que eu faço para criar tabelas de direcionar para uma table space ou não. Então tem um scriptzinho de consulta, a gente pode rodar ele no próprio SQL Developer, tá? Ah, Fred, dá para usar o SQL Plus? Dá para usar o SQL Plus, galera. O negócio é que se você tem a facilidade, né, a portabilidade de utilizar um ambiente gráfico, é mais interessante. Então, esse scriptzinho aqui, ó, que eu vou disponibilizar para vocês, deixa eu sair dessa conexão aqui. Ah, tá, vocês não estão vendo a minha tela completa. Só um minutinho, pessoal, deixa eu parar essa apresentação. Vou parar ela aqui, vou abrir para vocês verem um SQL Developer.
agora vai. Beleza? Vocês estão vendo aqui o SQL Developer? Deixa eu fechar esse cara aqui. Tá vendo sim, o Fred. Oi. Eu vou logar aqui, ó, com o usuário System. E aí, com o usuário System, eu consigo, né, acessar todas as possibilidades do banco e eu consigo rodar meu scriptzinho e verificar, né, por exemplo, na tabela tablespace underline name. E aí, em cima da tabela tablespace underline name, eu vou verificar quais as tablespaces que eu tenho, qual que é o espaço, qual que está utilizado, qual que não está e quantos por cento que eu tenho de espaçamento livre. Então, se eu rodar esse carinha aqui, ó, ele vai me trazer aqui, ó, notem que meu banco está zerado, tá? Não tem nenhuma tablespace diferente da padrão. System, aux, users, do TBS1 e temp. Então, ó, se você rodar aí no seu banco, se você não criou nenhuma ainda, ele vai estar assim também. Então, aqui no meu caso, eu tenho a System, quantidade de megabytes utilizado, o que tem livre, o total geral, né? E o percentual que está livre. Então, essas são as tablespace padrão do meu banco Oracle. Se eu der um select tablespace aqui, ó, em vez de trazer todas essas informações com relação à quantidade usada e tal, eu trago simplesmente quais são elas. Tá? Vai ser mais fácil que rodar esse script inteiro. Aí ele traz aqui todas as minhas tablespace do meu banco. Bom, além de verificar onde é que estão as minhas tablespace, quais são, como é que está a questão de espaço, é importante a gente saber também onde é que está gravado, onde é que vai ficar gravado isso aí. E aí eu tenho algumas consultas em cima de algumas views, como essa aqui, ó, DBA Data Files, que vai me trazer aonde é que estão todos os meus arquivos, quantidade de blocos e o nome da tablespace. Então, ó, eu estou usando a versão 18, XZ18. Vocês provavelmente estão usando a 12, 10, né? É a 10, eu acho. A minha é 10. É a 10, é a 10. Então vai mudar um pouquinho. Aqui é o C, Oracle XZ. Aí você tem app, produto, tal, hora data, XZ, e aí eu tenho os locais onde está criado, né, os meus data files e em quais as tablespace que eles estão. Então é legal rodar esse scriptzinho aí e dar uma olhada como é que está a instalação de vocês. Isso aí é automático, moçada. Pelo menos essas 4 tablespace aí que é padrão do Oracle é automático. A gente vai aprender hoje como é que a gente cria, como é que a gente apaga, como é que a gente cria uma tabela direcionada para um tablespace, como é que a gente move ela de uma tablespace para outra e por aí vai. Pelo menos para começar. Eu tomei a vacina da AstraZeneca e aí esse trem me deu um febrão que vocês não têm ideia. Bom, falando um pouquinho de cada uma das nossas tablespace, o nome já diz tudo, né? Tablespace System é a tabela do tablespace do sistema, onde o Oracle armazena todas as informações, né, referente ao gerenciamento do banco. É onde ele coloca lá o dicionário de dados. Tá? Então, é a tablespace principal do Banco Oracle. Nas versões, se não me falta a memória, depois da 9,
foi implementado, não está até aqui, né? Tablespace somente está disponível a partir da versão 10G. É a SysAux. É uma extensãozinha da System, né? Para fazer auxílio. Então, ela auxilia a System e também recebe informações lá do funcionamento. Com esse Oracle novo, a partir da 12C, se não me falta a memória, que passa a ser um banco de dados pensando em cloud, né, pensando na nuvem, como é que funciona essa nova arquitetura da Oracle? É como se você tivesse, vou fazer uma analogia aqui, o famoso desenho para eu ver, né? É como se você tivesse um barco, tá? E aí você tem um barco grandão, e aí o convés do barco é o seu container principal, tá? Beleza. E aí você teria ali dentro de um cargueiro, né, desse barco cargueiro, vários containers auxiliares ali, aqueles vagões, né, que seriam outros containers. Então, pela essa nova arquitetura, você tem um barcão gigante com vários containers lá dentro. E esses containers que a Oracle chama de como se fosse um plugável, você pode trabalhar com ele do jeito que você quiser. Então, no XZ, você tem uma quantidade restrita, se não me falta a memória, é até 12 containers, mas aí para cada container desse você pode ter uma aplicação diferente, tá? E gerenciável pelo mesmo banco, ou pelo container principal. A diferença é que você tem o container principal e toda vez que você quiser utilizar algum outro container, ou criar, né, você tem que ir e habilitar ele na mão. Um exemplozinho que a gente vai fazer hoje, a gente vai utilizar bastante o ambiente HR de recursos humanos, é uma base de dados da Oracle, que é para estudar mesmo, para estudante. Então ele já vem implantado nas versões XZ. Na versão 10, que é de vocês aí, e ele já é transparente, porque na versão 10 você só tem aquele banco mesmo, um container principal. Então ele simplesmente só precisa destravar o usuário, dar um unlock no usuário, ajustar a senha e aí você consegue conectar nessa base lá e trabalhar tranquilamente. Mas já com essa tecnologia nova, a partir do 12C da Oracle, você precisa mudar a seção. É como se você tivesse no convés principal do seu barco, do seu cargueiro, e aí você fala, não, eu quero acessar a base HR, mas a base HR está onde? Está lá no container XYZ. Aí você tem que sair do local onde você está e acessar aquele XYZ, e assim sucessivamente. Beleza? Nós temos a temp, que é a table space temporária, e é onde o Oracle armazena todas as suas tabelas temporárias. Então, tudo que você criar de temporário vai lá direto automaticamente para tempo. A não ser que você crie uma outra table space e na hora de criar sua tabela ou na hora de fazer alguma alteração, você direcione para essa nova table space que você criou. Não tem problema nenhum. Mas se você não fizer isso, automaticamente vai para tempo. Ela é utilizada para armazenar resultados intermediários de operações de classificação, de hash e processamento de objetos grandes. Pessoal, todo mundo sabe o que é hash? Alguém sabe o que é hash? Me ajuda? Cerquilho, ó. Não, tem um algoritmozinho, cara, um algoritmo de hash. E aí ele é muito utilizado tanto para criptografia, principalmente. Ah, tá. O Viajei algoritmo de aqui. hash, o que é? É um algoritmo que pega entradas de vários tamanhos e fornece saídas de tamanho fixo. Entendeu? Seria basicamente isso. E aí, utiliza-se esse algoritmo de hash para várias coisas, inclusive para criptografia. Né? Você pega lá, para cada caractere, você pega
pega tamanho variado lá e solta sempre em chaves do mesmo tamanho. Mesma coisa é aqui, a hora que você vai trabalhar, por exemplo, um role ID, que é o caminho físico de uma determinada informação que está armazenada. A gente vai utilizando e familiarizando com os termos. Nós temos também a Tablespace Users, que ela é geralmente usada como padrão para o usuário. Então, assim, todo usuário que você vai criar, ele fica armazenado lá na Tablespace Users. E todo segmento ou objeto criado no banco de dados, sem que seja especificado uma Tablespace, ele vai para essa Tablespace, tá? Então, cria um usuário, vai para o Users. Criei uma tabela e não falei nada, vai para Users. Criei uma trigger, alguma coisa assim, vai para Users, tá? Qualquer objeto ou segmento que é criado, vai para Users se você não direcionar. E nós temos a Undo, ou Undo, né? Aí vai de acordo com a pronúncia. O que é a Tablespace Undo, ou Undo TBS1? Ela é para nos proporcionar a desfazer operações e transações. Tá? Então, ela é importantíssima, porque é ela que consegue, né, nos dar a possibilidade de recuperar transações incompletas ou abortadas. E também desfazer o que não te interessa, né? Você deu um rollbackzinho, você desfez, ou seja, você está abortando uma transação. Então, é nessa Tablespace aí que tudo que pode ser recuperado de transações incompletas ou abortadas vai ficar. Aqui tem uma dica, né? A primeira é: não é recomendável criar dados ou misturar informações de usuário ou aplicação nessas tablespace, exceto da tablespace users. Então, moçada, não grava nada na system, não grava nada na syswall, aux, não grava nada na... Tem que os temporários lá e já é padrão. Mas não é legal vocês ficarem gravando nada naquelas outras tablespace, a não ser a users, que já foi feita para isso mesmo. E a não ser também de acordo com a sua necessidade. Dependendo do local onde você vai trabalhar ou de acordo com o que você vai precisar fazer, você pode criar a sua tablespace e organizar as coisas por lá. Então, costuma ser uma boa prática criar tablespace para os seus aplicativos, tá? Ou para a mesma finalidade, tá? Como, por exemplo, RP, CRM, RH, vendas, agenda, vai de acordo com a necessidade do negócio, né, de cada um. Bom, criando o tablespace, a gente já viu direitinho como é que funciona esse armazenamento lógico aí. Então, a gente vai criar algumas tablespace. É óbvio que a gente vai criando do básico e, aos poucos, a gente vai introduzindo questões mais complexas para vocês, né, irem armazenando aos poucos. Não adianta a gente chegar e despejar um monte de informação que, felizmente, a gente não consegue gravar assim. Então, como é que a gente faz para criar uma tablespace? Create, o nome do objeto, tablespace, que nome você quer dar a essa tablespace, e tem algumas sintaxes. A mais comum delas é você informar o nome do arquivo, né, o data file, o arquivo de dados, que normalmente tem extensão DBF, e o tamanho dele, e se você já vai deixar ele online. Então, se eu executar esse script aqui, ó, create tablespace, estou criando a tablespace de nome TBS Fred. Tem um negócio que eu nunca prestei atenção, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho da tela da fonte aqui para vocês. Nunca tentei isso aqui, não. Alguém já fez isso aí, não? Não, isso eu não fiz, não. Mas lá em propriedades, lá não tem, não? Depois de projeto de migração. Não, lá onde você estava mesmo? Exibir.
Tem na propriedades, ó. Ctrl Shift T. Bem embaixo. Mais para baixo, lá pro meio para baixo. Depois de processo. Pode descer, com vontade aí. Aqui. Aí chegou. Ah, não tem não. Sei que tinha alguma coisa aí. Bom, depois a gente brinca com isso aí. Porque fica pequenininho, né? Pra vocês verem os arquivos. Bom, create table, o nome. Aí aqui o data file. E aí eu tô falando para ele aqui, ó, o nome do data file. tbs fred underline data.dbf. Isso aqui é um nome mesmo, tá, gente? Então eu vou colocar esse nome aí. O db.dbf é porque é o padrão, né, do tipo do arquivo. E eu estou falando que o tamanho é de 10 mega, tá? E já quero criar e deixar essa table space online, tá? Então, se eu já vier aqui, ó, notem que aqui embaixo ainda está o resultado do nosso select aqui, ó, verificando as table space. Users, undo, system e sysalx. Então, se eu criar essa tbs fred aqui, ó, tá, table space criada. Se eu vier aqui e rodar novamente o nosso select, já é para aparecer a minha table space criada nova. Ó, tá lá, ó, tbs fred, quantidade de blocos. Tá? E, inclusive, o caminho físico. Então, por padrão, toda vez que você instala o Oracle, ele vai gravar dentro da pasta horadata.exe, né, a versão é .exe, mas é dentro da pasta horadata, os seus arquivos de DBF referente às suas tablespace, tá? Então esse aqui é padrão. Agora, como eu não identifiquei, não dei nenhum caminho, que eu posso colocar aqui em vez de só o nome, colocar, por exemplo, C2 pasta minha da aplicação X contra barra tbs fred underline data.dbf. Ele vai criar lá, não tem problema, tá? Vai ficar muito esquisito, por quê? Por causa da administração, né? Mas se for necessidade, às vezes é questão de espaço, né? Fred, Oi, fala, senhor. eu achei aqui, se você quiser aumentar aí, que tá pequeno mesmo que essa nova visualização, você vai lá em ferramentas, Opa, ferramentas, aí tem preferências, lá na última opção, preferências. aí tem editor de códigos, aí você abre ele aí, tem lá fontes, no maisinho dele, vai no maisinho dele aí. Não, no mais, lá onde você clicou mesmo isso. Tem fontes. Fontes. Aí acho que tá Ah, tá aumenta por aí. aqui. Vê se ó, dá. Coloca 14. Vamos ver como é que ficou. Não dá, Ah, dá para aumentar mais, né? já melhorou bastante aqui já, mas pode aumentar um pouquinho. Já tá aqui. Vou colocar pelo menos uma 16. Aí já fica bom. Aí, ó, deu uma melhorada boa, né? No. Beleza. Show de bola. Valeu, Luciano. Falou. Então, moçada, acabei de criar aqui a minha table space. E aí, se eu não der um caminho físico específico, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai guardar onde? Na DB Home XZ, tá? Base de dados Home, lá na casinha, né? Toda table space que eu criar, que eu não der o caminho, eu já faço aqui. Até porque quando você faz a instalação, ele já tem todas essas pastas criadas e ele só vai direcionando. Ok? Outra opção de criação é com mais informações, como, por exemplo, table space, lojinha, datafile tbd lojinha.bbf, tamanho 10 mega também. E aí eu coloquei aqui, ó, reuse auto extend on next 10 megabytes, um tamanho máximo de 200 megabytes. O que que é isso? Eu vou falar que minha lojinha aqui, ó, que foi criada com um tamanho de 10 megabytes, ou um tamanho, essa aqui, perdão, gente, isso aqui é de 100, tá? Criada
tamanho de 100, ela vai crescer de 10 em 10 até no máximo 200, de acordo com a necessidade, tá? Então, lá na minha Tablespace lojinha, se eu criar uma tabela e ficar alimentando ela lá, e aí encher os 100 mega, ela automaticamente vai crescer mais 10. E de 10 em 10 até chegar no limite de 200, tá? Então, é mais uma opção que a gente tem para estar configurando. Vocês vão ver que tem uma enormidade de opções. A gente teria que ter aula só de banco de dados, pelo menos uns 6 meses, a semana inteira para ver tudo. Bom, a gente aprendeu aqui como é que cria as nossas tablespace, e aí a gente vai criar uma tabela em uma tablespace. Então, se eu fizer isso aqui, ó. Os comandos para criar a tabela, vocês já estão cansados de saber. Create table, TB cliente. Eu estou criando com 2 campinhos, código do tipo number, nome varchar, não tem nenhum tipo de chave, tá? Não estou indexando ela com nada. E aí eu simplesmente, depois aqui, ó, fechei a criação da minha tabela, eu venho e informo aqui qual que é a tablespace a qual essa tabela pertence. Tá? Então, como eu já criei a TBS Fred, então, ó, create table, essa tabela com esses campos, tá? TBS Fred. Tá lá. Então, se a gente rodar aqui de novo para ver as tablespace, tem que aparecer tanto a TBS Fred quanto a tablespace lojinha. Ah, meu Deus, começou. Ai, querido. Pessoal, vou fechar porque eu sei que não vai voltar. Aguenta aí um pouquinho, tá? Primeiro a gente para a gravação.